A raiz do cabelo, ela leva, na média, 12 horas para secar. E a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de raiz ou bulbo, nós estamos falando de couro cabeludo. E se nós estamos falando de couro cabeludo, nós estamos falando de microbiota. E a microbiota, ela tem um papel muito importante. Por exemplo, o Streptococcus aureus ou Streptococcus epidermidis, eles fazem uma função que é importante na pele, que é a produção de uma substância que ela é hidrofóbica. Então, ela repele essa água. Se essa pessoa, por exemplo, fez uma lavagem do cabelo de maneira incorreta, usou demais o shampoo, não usou um bom condicionador, não tem um bom selante, usou água quente, usou cloro, porque as águas cloradas, no Brasil, para que as águas sejam consideradas águas que podem ser consumidas, elas têm que ter um pH acima de 6. Uhum. Então, todas as águas do Brasil tratadas têm pH acima de 6. A nossa aqui, por exemplo, o último relatório que eu vi tem pH de 8,5. O cabelo tem um pH de 5. Então imagine, o couro cabeludo também, imagine que a gente causou uma desregulação de tudo isso. Esses bichinhos que poderiam fazer o bem passam a fazer mal. Porque a gente tem um monte de inflamação que causa, por exemplo, a alopecia areata, que é causada por bactéria que vive no couro cabeludo. Streptococcus aureus é um deles. E essa inflamação vai causar queda capilar e, às vezes, vai causar uma dermatite ali cicatricial que não tem mais o que fazer. Aquele bulbo, ele morreu, ele ficou inativo completamente. Segunda coisa importante, se você pegar o seu travesseiro, se for um travesseiro que você já usa tipo há 1 ano, de 5 a 10% do peso total do seu travesseiro é resto de bicho que vive ali, de ácaros que vivem ali. Se você deita com o cabelo seco, cara, se tem uma coisa que ácaro odeia, é ambiente seco. Se ele tem um ambiente úmido, ele tem um ambiente favorável para fazer um motelzinho de ácaro de madrugada. Imagina a cena, 2 horas da manhã, os ácarozinhos. E é verdade, então a gente tem um processo ali que você tem a umidade em si, que é uma coisa ruim, você tem a questão da microbiota do couro cabeludo e dos bichinhos que, em tese, não faria diferença nenhuma estarem ali na nossa pele, mas eles acabam tendo, por conta dessa umidade no cabelo, eles acabam pegando esses detritos e você acaba proliferando muito mais. Isso sem falar na parte fúngica, né? Porque, via de regra, as bactérias que eu falei agora, os ácaros e tal, se você tiver meio protegido, não fede, não cheira. Agora, o danadinho do fungo, inclusive, para você acabar com ele, é bem complicadinho. Depois que começa... Mas não é o caso... Porque, assim, existe a caspa fúngica e existe a caspa que é só descamação de pele. Inflamatória mesmo. Né? Como é que faz para manejar isso? Tem que ser médico tricologista para fazer isso. Uma pergunta que as pessoas me fazem que é bem legal é assim, ó. O tricologista, ele tem que ser um médico? Não. Ele pode ser farmacêutico, nutricionista. Hoje tem a graduação que a gente faz em tricologia, que é a graduação que eu estou iniciando agora, inclusive. Então tem vários profissionais, o cabeleireiro pode fazer isso, o terapeuta capilar pode fazer isso. Mas existem procedimentos que são exclusivos do médico. Então, transplante capilar e diagnóstico né? Médico. Ponto final. Aí a gente utiliza, ou você tira um pedacinho lá do couro cabeludo para fazer uma análise, porque o fungo é um bichinho que às vezes a gente pensa assim, uma infestação fúngica é visível, que nem a gente vê lá, por exemplo, na fruta. Às vezes não. A grande maioria, inclusive, não. Você tem ali uma descamação que você acredita ser uma descamação normal, você vai analisar a fundo, tá lá um funguinho fazendo a bagunça lá. Então, tem essa questão. Ou se for uma coisa mais visível pelos sintomas que a gente está vendo ali, tá mais sensível, tá inflamado, tá vermelho, tá não sei o quê, com um tricoscópio simples você consegue colocar e fazer o diagnóstico. Mas tem que ser médico. Tanto é que alguns tratamentos para queda de cabelo envolvem antibióticos, né? Que daí vai agir nesse... Só que eu vejo, às vezes, uma certa incoerência, porque quando está na pele, para você oferecer dentro do organismo até chegar lá e já não está uma boa circulação, que a pessoa está caindo, não faz tanto sentido. Por isso que eu vejo que dentro dessa visão um pouquinho mais aberta, né, de visão aberta, de você cuidar de uma microbiota do couro cabeludo, dos óleos essenciais, dos óleos naturais, da raiz, do jeito que limpa, do jeito que mantém, faz muito mais sentido.
E é engraçado que isso remete muito mais a comportamento do que procedimento necessariamente, né? Uhum. Você sabe uma curiosidade interessante, Andrew? Quando a gente junta os gametas, né, masculino e feminino, e eles começam o processo de proliferação celular, ele vai formando como se fosse uma folhinha de papel, assim, né? Que inclusive leva o nome de folheto embrionário. Uhum. Esse folheto embrionário, ele vai se fechar, ele vai formar o tubo neural mais ou menos lá pelo 21º, 22º dia da gestação. E é interessante que quando ele faz essa junção, aonde ele fecha exatamente, na crista neural, as células que estão na crista neural e que vão estar exatamente nessa região aqui da cabeça, elas têm influência do DHT, que é a dihidrotestosterona. Essa pele que é lateral aqui, ela está mais na fase do mesoderma, que é uma fase que está mais, uma faixa que está mais abaixo. E ela não tem influência do DHT. Por isso que é interessante a gente ver, por exemplo, quando você faz, a pessoa tem lá queda capilar e muita gente não faz o transplante capilar porque acha que se colocar cabelo ali, como o outro caiu, vai cair de novo. Só que a genética do bulbo é da lateral aqui da cabeça. Uhum. Então, como ela foi transplantada para cá, a tendência é que ela não caia. Aí você fala, mas o DHT... Pode ter o DHT do jeito que for. Não tem o receptor, não adianta, né? Exatamente. E é uma curiosidade, porque eu me perguntava, cara, por que cai em cima e não cai embaixo? Ou outra, por que não cai a barba e cai aqui em cima? Porque aqui é outro tipo de célula. Imagina se transplantasse daqui para cá, ia ficar pichaco, né? Você sabe que dá. Eles fizeram testes... Mas vai ficar a mesma textura? Não, vai ficar a barba, né? É uma coisa horrorosa. Mas eles testaram o pelo, testaram pelos pubianos, testaram pelos da barba. Todos funcionam, a gente consegue transplantar. Só que fica uma coisa estranha. Porque o bigodão aqui. Eu li em um artigo uma vez falando que o cabelo humano é o único no mundo animal que não para de crescer. Porque todos os pelos da pele, eles são feitos para ter uma reprodução. E pelo tempo... ele sempre vai acabar crescendo um tamanho fixo. Sim. Então tem o urso, que tem uma pelagem maior, e tem ursos que tem pelagem menor, é a questão do tempo que ele vai fazer até fechar o ciclo do bulbo piloso, né? Sim. E o cabelo, ele não tem isso. Inclusive depois de morto, tem alguns casos que a pessoa continua com a unha e o cabelo crescendo mais um. Mas esse eu ouvi falar uma vez que ele tem a ver com a desidratação da pele e acaba mostrando mais, né? Daí esse fica aquela questão... porque morreu, né? O bulbo, né? Na verdade, tem crescimento, faz sentido. Mas muito interessante quando a gente fala sobre essa região do cabelo, porque nas diferentes etnias, funcionou este cabelo crescendo permanentemente para diferentes regiões. Então a gente tem na África, né, o pessoal que fica com o cabelo mais para cima, aquilo faz um sombreiro e aquilo é um conforto naquele sol escaldante sem descrição. É o cabelo mais bem adaptado para esse tipo de ambiente hostil. O Black Power, né? Daí você tem o pessoal do norte mais frio, o cabelo que cai sobre o ombro, que ajuda a aquecer, inclusive, peito, pescoço, né? Bate vento, tem proteção térmica aqui da região, onde mais a gente perde calor, né? E a gente também tem regiões com mais vento, com menos vento. Cada um vai ter a sua adaptação. E tudo a ver com um cabelo que não para de crescer, né?